tal aprender a criar sua primeira aplicação com o Kubernetes usando o Node.js? A gente vai criar uma imagem do zero com o Docker e a gente vai publicar essa imagem no nosso cluster local. Tudo isso usando o Kind, uma das ferramentas mais importantes do universo DevOps. Eu vou te mostrar o que são os arquivos do manifesto do Kubernetes e como o modelo declarativo que ele usa funciona. E aí no final você vai ter a sua API funcionando completamente. E aí pessoal, eu sou o Lucas Santos e eu tô por aqui para continuar a nossa sequência de conteúdos sensacionais sobre Kubernetes e sistemas distribuídos. Hoje a gente vai parar de falar de teoria e a gente vai botar a mão na massa. Eu vou te mostrar como é que a gente coloca uma aplicação Node.js no ar com Kubernetes rapidinho, desde o desenvolvimento até a publicação. Fica aí que vai ser show! E antes de eu começar, eu já quero pedir para você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal para acompanhar esse conteúdo que a gente vai postar toda semana. Vale super a pena e ajuda muito a gente a atingir ainda mais pessoas com conteúdo de altíssimo nível que a gente está fazendo aqui agora. Bom, então a gente já falou bastante sobre Kubernetes nos vídeos anteriores dessa série e eu já falei quais são os principais usos dele e a gente também já aprendeu como que a gente cria um cluster de Kubernetes localmente usando o Kind. Agora a gente vai juntar todos esses conhecimentos para colocar no ar a nossa primeira aplicação Node.js em um ambiente local. Então, bora lá ver como é que a gente faz isso. Então, pessoal, a gente já está aqui no nosso VS Code. Eu já criei aqui algumas pastas, então vou passar para vocês aqui para a gente focar só no Kubernetes. Então, a ideia é que eu tenho um projeto do Node bastante simples aqui, que é uma API que vai fazer uma requisição e ele vai me dar um dado encriptado. Então, basicamente, o que eu vou fazer uma requisição para ela e ela vai encriptar meu dado. Você pode ver que a única dependência é o Express, mais nada, tá? Então, por aqui já está tudo certo. Então, se eu vim aqui, por exemplo, eu rodar aqui, né, um npm install, ele vai instalar para mim o Express e vai estar tudo certo. Se eu der um npm e start, a porta aqui 3000 vai estar ouvindo na porta 3000. E aí eu tenho esses dois arquivinhos aqui, né? Um deles é o index, que ele vai ter basicamente um hash de uma data, e o AES aqui de uma data. Então, ele vai ter duas opções para você fazer a criptografia. E eu vou ter aqui 3 queries, né? Se eu quiser passar uma chave, se eu quiser passar um initialization vector para poder fazer a questão aqui do AES, que a gente vai precisar, vou mostrar, e para decriptar também. E aí eu tenho aqui a função que faz de fato a criptografia. Tá? Eu já deixei isso aqui pronto para a gente não precisar ficar focando nisso o tempo inteiro. Legal? Então, está funcionando aqui. Se eu entrar aqui, por exemplo, em localhost 3000, barra hash, barra alguma coisa, por exemplo, Lucas, você vai ver que eu tenho um hashzinho aqui, que vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, se eu vier aqui e passar, por exemplo, uma chave, igual 123, por exemplo, ele vai me dar um outro hash, tá? Porque eu estou usando outra função. Bacana. Então, agora como é que a gente faz para poder, de fato, passar isso daqui para o Kubernetes e também para o Docker, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar um container, né? Fazer um containerized version aqui, né? Fazer uma versão containerizada dessa aplicação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um Docker ignore. Então, basicamente, eu estou falando para o Docker ignorar essas pastas quando a gente for fazer a nossa imagem, tá? Então, aqui eu estou falando para ele excluir qualquer node modules, qualquer pasta dentro do Kubernetes aqui, que é onde a gente vai colocar o que está aqui dentro. Eu vou colocar também a pasta VS Code, que é a pasta das configurações do VS Code. E aí, basicamente, eu vou criar um novo arquivo aqui chamado Dockerfile. Então, no Dockerfile, eu vou mostrar para você agora como é que a gente consegue fazer um multi-step build, que basicamente é uma boa prática, né, para você poder criar imagens que tenham builds de mais de uma parte. Então, como a gente está usando o Node, não tem muito o que buildar. A gente vai basicamente só instalar as aplicações. Então, a gente vem aqui, dá um from Node, por exemplo. Vou colocar a versão 18 Alpine e eu vou falar que essa imagem vai se chamar de Builder. Tá? Então, essa aqui é o Builder. Vou colocar o workdir como /app e vou colocar aqui para ele copiar, né? Eu quero copiar o package.json, o package.log.json, né? Aproveitar que ele já colocou aqui, para um diretório, né? Os dois aqui, para um diretório chamado /app. Eu apago essa última parte aqui que não precisa. Certo? Então, ele vai copiar esse arquivo aqui para a pasta app dentro do meu container aqui. E aí eu vou dar um run npm install. Run npm install. Legal? E aí ele vai instalar para mim tudo o que precisar ser instalado. E aí vai ter uma pasta aqui dentro dessa pasta app que vai ser o Node Modules. Então eu vou vir aqui depois e colocar from Node 18 Alpine também. E aí eu não vou dar nenhum nome para ele. Eu vou falar para ele que eu quero dar um workdir, que vai ser um /app também. Então ele vai criar para mim já esse repositório aqui, esse arquivo.
esse diretório, né? Eu vou falar para ele copiar de dentro do builder a pasta Node Modules, que está dentro de app. Então, está em /app, /node modules. E eu quero que ele copie essa pasta para dentro de /app, /node modules também, aqui dentro desse container. Então, esse aqui é um container intermediário, ele vai ser criado e vai ser removido. E aí, agora eu quero copiar toda a pasta source, né, .src, para dentro de /app, /src também. E aí, eu vou rodar o comando aqui, né, node, vírgula, .source index. Legal? Com isso aqui, a gente já consegue rodar a nossa imagem. Então, agora a gente pode rodar o nosso Docker build. Por exemplo, "-t", vou chamar de node hash. E vou dar um ponto aqui, né, que é onde eu quero pegar o arquivo. Então, ele vai buildar para mim a minha imagem aqui, ó, certo? E aí, agora, se você for ver aqui, ó, Docker Images, eu tenho aqui, dentro do meu repositório, eu tenho node hash, certo? Então, essa é a imagem que eu acabei de construir. Então, vamos rodar ela para ver como é que funciona, certo? Então, eu vou colocar docker run -p, a porta que eu quero rodar é a 3000, eu vou passar node hash para ele aqui. Então, eu vou vir aqui, vou rodar, o servidor está ouvindo na porta 3000, se eu vir aqui e fizer a mesma coisa, eu vou ter a mesma resposta. Então, só para você ver que eu não estou fazendo nada, então, por exemplo, aqui, Kubernetes. Então, ó, está funcionando e eu estou batendo dentro do container. Então, o nosso container está funcionando, tá? É importante você colocar isso daqui também num outro terminal. Então, docker stop. Vou colocar Vibrant Euclid, porque senão ele vai travar aqui para mim o meu terminal aqui. Eu não consigo sair, certo? Ele vai prender meu terminal. Então, eu vou dar um docker stop em um outro terminal para ele cortar isso daqui. E aí, beleza. Não preciso mais desse container, docker rm, e o nome do container, que eu já não preciso mais desse terminal também. A gente pode usar esse terminal inteiro. E aí, agora, como é que a gente passa isso daqui pro Kubernetes, tá? Então, eu criei aqui uma pasta nova chamada Kubernetes e eu vou colocar aqui dentro um arquivo, certo? Que eu vou chamar de manifests.yaml. Então, o arquivo manifests, ele vai ser basicamente os nossos manifestos, né? O que a gente vai declarar para o Kubernetes, o que a gente vai precisar fazer. Então, vamos começar criando o nosso deployment, tá? Então, o deployment do Kubernetes ele é composto de algumas coisas. Então, o primeiro deles é o API version, certo? E o API version do Kubernetes é apps v1. E aí eu vou falar que o kind é um deployment, eu vou colocar metadata, e no metadata eu vou falar que o name é a hash API. Legal? E aí eu vou falar que a minha spec do deployment ele vai esperar um selector, e é exatamente isso que eu quero fazer, o match labels, certo? Então todos os containers que tiverem um app hash API vão funcionar, e aí metadata por aqui também, no template. Dentro do template, labels, app hash API, como era de se esperar. Então a gente tem que fazer o matching dele aí, né? Então spec, e aí containers. E aí dentro dos containers eu vou colocar name, vai chamar hash API também, e a image vai chamar hash API. E a gente vai usar aquilo que eu falei, né, no último vídeo sobre kind, que a gente vai carregar a imagem dentro do container. Então eu preciso de uma image pull policy, e aí aqui vai ser if not present, tá? Então, vou carregar também uma variável de ambiente, como você pode ver aqui no index, ele ouve uma variável de ambiente chamada process.env.port. Então, eu vou rodar aqui uma env num lugar diferente. Então, eu vou rodar em uma outra porta. Eu quero falar que a minha env vai ter o nome de port, e eu quero que o valor dela seja 8080, por exemplo. Então, ele vai rodar na porta 8080. E aí eu vou ter resources, eu vou limitar o uso de CPU, né? Então, limits, vou colocar CPU 100. Vou tirar isso aqui. E memória 100 também, não preciso de muito mais do que isso. Beleza. Então, vou colocar aqui ports, e aí a porta do container 8080, que aqui a gente já está rodando, eu não preciso do protocolo, eu vou colocar name como HTTP. Na verdade, vou até diminuir um pouco mais vou aumentar um pouco aqui para 100 milicódios, vou até diminuir um pouco mais o uso de memória, tá? Então vai ser 64 e o outro 128 milicódios. E aí eu vou criar o outro carinha, vou dar três tracinhos aqui e vou criar o nosso serviço. Então, mesma coisa, API version, só que aqui é V1, e aí aqui kind service. E aí, metadata, name, hash API, labels, eu não preciso dessa label aqui na verdade, spec, selector. Então, o seletor que eu quero é o app hash API. Então, vou pegar todos os pods que tem essa label, que não é o que a gente colocou aqui, e também o que é o que a gente colocou aqui. Então, basicamente, a gente está unindo tudo isso daqui, tá? Então, esse pod aqui vai ter uma label hash API, e esse outro carinha aqui vai pegar tudo isso.
Legal? E aí eu vou falar para ele que as ports dele, né, as portas do meu serviço vai ser o seguinte. A porta do meu serviço vai ser a porta 80, mas a porta alvo, né, o meu port forward vai ser o HTTP. Tá? Então eu estou direcionando a porta 80 para dentro dessa porta HTTP aqui. Com isso tudo criado, a gente pode criar o nosso cluster do kind. Tá? Então eu tenho o kind instalado aqui, eu vou dar um kind create cluster. Tá? Eu não vou colocar nome, eu vou deixar ele criar como kind mesmo. Então ele vai criar aqui. Legal, então agora a gente já criou o cluster aqui, ó, já está carregado. Eu posso vir aqui dar um kubectl, que eu coloquei aqui, né, como k, então vou dar um k get nodes. Eu vou ver que tem um kind control plane aqui, ó, tá? Então ele já está criado, ele ainda não está pronto, tá? Então a gente pode, agora sim, agora ele está ready. Legal? Eu vou dar um kind load docker image. E eu vou colocar o nome da minha imagem, certo? O nome da minha imagem era node, hash node API, certo? Docker images. Era hash API. Vou chamar aqui de hash API. Qual era node hash que a gente deu? Node hash. Legal. Então a gente colocou como node hash. Eu vou dar um kind load docker image node hash. E ele vai carregar para mim essa imagem dentro do container, que também é o nosso cluster do kind. E agora com a imagem criada, eu vou vir aqui dar um kubectl apply -f kubernetes manifests. E aí ele vai criar para mim as duas coisas. Então eu posso vir aqui, dar um kubectl get deploy e ver aqui que ele ainda não está pronto. Então um kubectl get pods, por exemplo. Opa, deu um erro de imagem aqui. Deu um erro de imagem aqui. Então você pode ver que o problema do erro de imagem é porque a gente não colocou a imagem certa, tá? Então o nome da imagem é node hash. Então eu tenho que vir aqui e colocar node hash no nome da imagem também. Aí agora eu posso dar um kubectl apply -f. Ele vai configurar, eu posso dar um get pods, ele vai terminar um para executar o outro. Então, se eu vim aqui e executar kubectl logs, por exemplo, deploy /hash API, você vai ver que eu tenho aqui, ó, servidor pronto na porta 8080. E como é que eu ouço esse servidor na porta 8080? Então, a gente faz um port forwarding. Eu vou falar que era um kubectl port forward, certo? No serviço. E o nome do nosso serviço aqui, né? Hash API. Da porta 80 na minha máquina para a porta... Opa, da porta 80, vamos dizer, sei lá, 3000 na minha máquina para a porta 80 do serviço. Então, ele está fazendo esse gerenciamento. Eu posso entrar agora aqui na porta 3000 da minha máquina e ele está gerenciando minha conexão aqui, certo? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, trocar aqui de volta, por exemplo, para Lucas. Você vai ver que agora eu estou gerando uma chave aqui. Eu posso tirar essa chave aqui, por exemplo. Está funcionando perfeitamente. Legal? Então, com isso a gente colocou nossa imagem dentro do Kubernetes. Sensacional, né? A gente pode criar e publicar tanto aplicações Node.js quanto de qualquer outro tipo dentro de uma plataforma como o Kubernetes, só com alguns arquivos declarativos e um pouquinho de conhecimento de redes, legal? Eu aposto que isso daqui com certeza vale teu like e teu subscribe nesse vídeo. Lembrando que todo esse código que eu mostrei já está disponível lá no meu GitHub, que está aparecendo aqui embaixo e também está na descrição. Então agora fica o questionamento: como que a gente publica uma aplicação Node.js para a web, para ser acessível para todo mundo? E a gente vai ter que precisar usar o kind todas as vezes que a gente for fazer isso? Bom, eu não vou te falar, eu vou te mostrar isso na próxima semana. Então até lá, não deixa de seguir tanto esse canal quanto o meu canal no YouTube também e meu blog para ver muito mais conteúdo interessante sobre Kubernetes e vários outros assuntos. Os links estão todos aqui na descrição e eu fico por aqui. Vejo você na semana que vem.